Existe um mercado crescendo demais na área de inovação. Fique ligado e conheça uma excelente opção de carreira, cheia de oportunidades para jovens como você. Olá! Para este Profissa de hoje, o tema é inovação. Inovação é uma área que cresce cada vez mais e abrange um enorme mercado. Para esse assunto, vamos falar então com o Luciano Meira. O Luciano ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco e é um grande especialista na área de inovação. Ele também é o fundador da Joy Street. Tudo bem, Luciano? Tudo bem? Como vai, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Luciano, eu queria bater um papo contigo para falar um pouquinho sobre inovação. A gente sabe que a inovação ela só acontece quando a gente une a criatividade e algumas boas ideias, né? Como que a gente pode fazer essa associação para que o jovem, hoje, possa enxergar uma possibilidade de ter atuação nessa área? Primeiro você tem que olhar a sociedade, quais são as demandas, desejos, problemas que a gente precisa resolver ou deve resolver de alguma forma em grupos sociais os mais diversos, Paulo. Então, assim, mais do que ter uma boa ideia, é preciso que essa boa ideia seja uma solução efetiva para um problema ou um desejo, ou um problema e um desejo de um grupo social qualquer. Então, se você tiver alguma coisa que é absolutamente brilhante, muito criativa, mas ninguém quer, ninguém usa, não é inovação. A gente estava até conversando um pouquinho antes e você me deu um exemplo muito legal, que é a questão da descoberta da cura de doenças, etc., que atenda um grupo de pessoas ou não atenda. Fala um pouquinho sobre essa associação. Isso tem que ser sustentável nesse sentido, então tem que ser economicamente sustentável, de maneira que possa ser distribuída por uma rede muito grande de pessoas. Uma ideia, quando é feito dela uma solução, ela não para no tempo e no espaço. Você tem que evoluir essa ideia, porque o mundo é dinâmico e ela evolui. Então você tem que dar respostas diferentes em diferentes tempos. Uma coisa que foi solução 10 anos atrás, pode não ser mais solução agora. Então, se você tem uma solução agora, você tem que evoluí-la para os próximos 10 anos. Na medida em que as tecnologias mudam, você tem que adaptar a solução de acordo com as tendências tecnológicas do momento. Então você tem que estar ligado o tempo inteiro nas audiências, nas tecnologias e no que é economicamente sustentável. Ok. A gente falou também, você teve recentemente lá na Califórnia, no Vale do Silício. Como que é essa experiência de estar hoje no local onde o Google, por exemplo, mora, vamos chamar assim, né? Não, de fato, o Vale do Silício, na Califórnia, né, que compreende um conjunto de cidades até bastante grande, Palo Alto, San Mateo, outras. Mas assim, o Vale do Silício, até hoje se diz, já começa a decair um pouquinho, porque as empresas ficaram grandes demais. Hoje você tem, inclusive no Brasil, outros mercados e outros parques tecnológicos que ganham a atenção cada vez mais, Paulo. O Porto Digital em Recife, onde estamos, é um deles. Campinas, São José dos Campos, São Paulo, capital. Então todos esses lugares começam hoje no Brasil a desenvolver possibilidades de acolhimento para quem está interessado em inovação no Brasil. Então, o nosso jovem que assiste, ele não precisa sair daqui para ter essa possibilidade de trabalhar com inovação. Ele consegue isso aqui no Brasil? Consegue sim. Hoje o Brasil já tem um número considerável, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe do ambiente regulatório, mesmo do ambiente econômico, político, que o Brasil passa, mas existe sim muitas possibilidades e em várias áreas. Seja você vindo do design, da própria engenharia de software, da ciência da computação, mesmo da psicologia, como eu venho. Sua formação, concordo. Luciano, no caso aqui, você é cofundador da Joy Street. Conta um pouquinho para o nosso jovem o que é e como funciona a Joy Street. Então, a Joy Street, na verdade, é uma empresa de educação. Eu sou especialista em ciências da aprendizagem, por isso eu venho da psicologia e me associei com uma pessoa do mundo dos videogames. Então, as nossas duas expertises, né, nossas duas especialidades se juntaram para a gente construir jogos para aprendizagem, tanto para a escola como para corporações, que ajudam no engajamento e melhoria do desempenho dos alunos ou dos colaboradores em grandes corporações. Então, a gente usa gamificação, quer dizer, pede emprestado do mundo dos videogames essas estratégias de engajamento para fazer uma imersão das pessoas num mundo de aprendizagem onde
elas não querem largar. E hoje, a gente sabe que hoje a geração atual, ela é muito antenada nessa questão do uso da tecnologia, né? E falar em games para essa juventude é um assunto extremamente comum, porque eles vivem isso no dia a dia, né? Pensando nisso, na área de inovação vinculada à tecnologia, quais são as atividades mais comuns que os jovens vão encontrar quando ingressar nesse mercado? Olha, é uma diversidade muito grande de possíveis papéis que o jovem pode entrar, porque você pode entrar para fazer a gestão da inovação, digamos assim, propriamente dita, e você faz uma formação de administração de empresas e vai cuidar de projetos inovadores dentro da Joy Street, por exemplo. Mas nós temos também especialistas em experiência do usuário. Veja, a gente tem que estar o tempo inteiro tentando perceber o que nossa audiência entende como inovador e responder aqueles problemas que essa audiência precisa resolver. Então a gente tem uma área de experiência do usuário. São designers que ficam o tempo inteiro entrevistando nossos usuários. Mas a gente tem, obviamente, também a área de tecnologia, que são os desenvolvedores que vão escrever o código para gerar os games propriamente ditos. Então, assim, você pode entrar de diversas possibilidades. Então, o jovem ele não precisa ter uma habilidade específica para atuar com a área de inovação. Ele precisa ter o conhecimento, claro, né, para atuar nessa área, e ele precisa ter o dom para aquilo. Como que ele se descobre? Qual seria o primeiro passo para ele? Eu acho que são disposições, na verdade, que são construídas. Você não nasce com elas necessariamente. Mas coisas como a vontade de resolver problemas, capacidades de liderança, de aprender o tempo inteiro, de não achar que o erro é o fim de todas as coisas, mas um passo no progresso da construção de soluções. Com isso você tem uma pessoa que é dinamicamente responsiva à sociedade. É isso que a gente precisa na inovação. Gente com coragem, sem medo de errar, que entende o que é risco, mas que ao mesmo tempo entende que risco não é para ser tomado o tempo inteiro e de qualquer forma. É uma coisa estudada, planejada. Por isso que a gente trabalha com o mundo das finanças. A gente tem que cuidar das finanças da empresa. Você pode ter uma ideia, uma solução muito inovadora, mas se você não sabe o preço correto de colocar isso no mercado, você falha a empresa. Sim, é verdade. E aí não tem empresa, não tem inovação, não tem mais nada. Eu quero crer que a inovação, tudo isso que se fala hoje em torno de inovação, nasceu mais dentro do empreendedorismo. Peter Drucker, já nos anos 40, falava em empreendedorismo e inovação, e tem um livro famoso dele da década de 90, chamado Inovação e Empreendedorismo, que vem do mundo da economia, do mundo do business, né, do mundo do empreendimento. O importante é a gente perceber que você pode inovar em várias áreas e de diversas formas. Então, por exemplo, quando o Ford imagina a linha de produção do carro, ele está inovando processo. Né? Ele já tem o carro era a novidade e ele inventa um processo de produção em massa. Agora você pode ter coisas como Uber ou 99 táxis, que você tira completamente o carro do sujeito. Você tem um motorista, na verdade. E aí você fica você próprio como motorista. Exatamente. E eu não preciso ter mais carro. Então veja, eu posso inovar no processo, eu posso inovar no modelo de negócio, que é o caso de Uber, e eu posso inovar inclusive no produto, que é o caso da Tesla. E a Tesla tá em alta agora, né? Porque um carro fabricado por eles está no espaço agora. Exatamente. Né? Então ele está recente. Para o jovem que não sabe, esse carro que foi para o espaço é exatamente o que o Luciano está falando, o fabricante desse carro. É a inovação da inovação. Exatamente. Luciano, existe algum curso superior específico que traga essa questão da inovação, ou pensando que são várias etapas que tornam a inovação, qualquer curso é possível? Qualquer curso é possível, é necessário que, na verdade, as universidades e as faculdades comecem a se voltar de forma mais pragmática para a sociedade. As universidades, muitas vezes, se prendem em si mesmas e nos conhecimentos que elas já sabem gerar. Inovação não é conhecimentos que a gente já sabe gerar. Inovação é responder problemas emergentes. Então, a gente tem que se abrir a escuta, inclusive, para os nossos alunos. A gente tem que promover cursos que tenham um olhar para a resolução de problemas, desenvolvimento de projetos.
Então não existe necessariamente um curso de inovação, embora existam muitos cursos, principalmente de pós-graduação, de especialização e pós-graduação, estrito sensu, em gestão da inovação. O que te levou a sair do seu mundo, né, que já estava consolidado, e fundar há 8 anos atrás a Joy Street? Então, eu vivia no mundo da pesquisa em ciências da aprendizagem, educação e a montagem de novos cenários de aprendizagem, e isso gerava artigos científicos muito interessantes, mas que não impactava de fato a sociedade na velocidade que eu gostaria. Quando você é capaz de transformar isso, dar materialidade a isso, a um produto que é capaz de colocar numa rede de ensino com milhares de alunos, milhares de professores, centenas de escolas, então você consegue ver o efeito do seu trabalho de maneira materialmente muito mais interessante. Então, a ideia de poder influenciar nos destinos da educação do meu país me animaram bastante, influenciar de forma pragmática, me influenciaram bastante na fundação da Joy Street. É uma boa influência. Pensando, Luciano, para o nosso jovem hoje do Brasil todo, e especialmente para o jovem aqui do Recife, existe alguma dificuldade? E se existe, qual é essa dificuldade para que o jovem inicie nessa carreira? Quais são existem vagas para esses jovens nessa área de inovação? Veja, existe uma enormidade de vagas em empresas que estão inovando. Então você pode ser um desenvolvedor, um programador de código, de algoritmos computacionais e ir para o que a gente chama uma software house, que somente você vai programar o software que alguém diz para você programar e que pode não estar envolvido com inovação, então você vai cuidar de uma coisa ali, você vai ter uma vida bacana. Ou você pode se arriscar um pouco mais e dizer, eu vou trabalhar na Joy Street, eu vou trabalhar no setor de inovação da Unilever, que é uma grande corporação, mas também trabalha, uma parte dela, não ela toda, mas uma parte dela trabalha na criação de soluções novas, envolvendo programação, por exemplo. Então, é quase uma escolha de dizer, não, eu não quero ficar só programando, eu quero participar da ideação, da construção de soluções novas e inovadoras para problemas emergentes da sociedade. É uma disposição que você tem de liderar ou participar de grupos que lideram a criação de novas possibilidades no mundo. Eu diria para o jovem que está começando, muito jovem, que ele se associe a professores que têm pesquisas que resolvem demandas reais da sociedade. A gente vê muitas vezes nas universidades, eu venho de lá, eu posso falar assim, pesquisas que não se conectam. No final das contas, todas as pesquisas se conectam com a atividade humana, mas algumas mais diretamente. Então, se você está na universidade, entre para uma pesquisa de um professor. É possível, as pessoas estão, veja, na área de tecnologia, especificamente desenvolvimento de software, por exemplo, há um gap enorme, um abismo enorme do que o mercado precisa e do que as universidades conseguem formar. Então, se você é um autodidata, por exemplo, você pode começar a programar dentro de casa mesmo, jogos, por exemplo, e você vai acabar se associando a uma galera que está criando jogos para educação ou criando jogos para entretenimento, mas que são, de uma certa forma, escaláveis. E você acha, até pela sua experiência aqui na Joy, que o jovem de hoje, ele conhece o que é essa área de inovação, ele consegue dizer e até buscar informações com o material que ele tem hoje, o acesso à tecnologia, pensando na inovação? É mais difícil. Eu acho que precisa de muita mentoria ainda e assim a gente na Joy faz essa mentoria entre eu e meu sócio e outras pessoas mais senior para acolher os mais jovens e colocá-los num tracking de criar essas disposições que eu mencionei. Então, disposições, olha, eu gosto de problemas. A pessoa gostar de problemas é um negócio meio estranho, né? Mas você tem que gostar de problemas. A pessoa inovadora não é aquela que simplesmente vai aceitar soluções do livro didático. Ela vai criar as condições de resolver problemas novos. Luciano, eu fiz uma pesquisa recente, até na internet, e eu pude observar que algumas postagens, elas indicam que a profissão do futuro é o gestor da inovação. Você concorda com isso? Você acha que esse é realmente o caminho ou não? Não concordo. Eu acho, inclusive, se você isolar
a inovação num departamento dentro da empresa, com um gestor responsável, unicamente responsável pela inovação, muito provavelmente essa empresa vai ficar travada e assim vai ter um departamento inovador e a empresa como um todo vai ser muito pouco inovadora. Eu não estou dizendo que não deve existir uma gestão da inovação, mas que se ela for ficar isolada na empresa ao encargo de um pequeno grupo, é muito mais difícil que todos os colaboradores da empresa participem dos processos de inovação. E inovação é esse animal distribuído, horizontalizado. Ele tem que estar em todos os lugares da empresa, obviamente, e é por isso que startups se dão melhor fazendo inovação. Porque são geralmente grupos menores, nós somos 25 pessoas, e você chegar até o chefe é muito mais fácil. A gente está sentado do lado da pessoa. Então tem livre acesso, né? Exatamente. Então, se numa grande corporação você não institui um modo onde o CEO, né, o diretor executivo, pode facilmente conversar com um colaborador em uma baia qualquer, mas isso tem que passar por uma gestão de inovação, e isso aí você tem um elo frágil no negócio. Agora, se a gestão ela é criada exatamente para fomentar isso e fazer os processos se distribuírem ao longo das cadeias empresariais, então, aí está bem montado. É verdade. E hoje você citou startups como um bom exemplo até. O jovem hoje que pensa em montar uma startup, qual o primeiro passo que ele deve dar? É através da inovação que ele vai buscar isso? Porque ele vai entregar um resultado de algo que não existe? Isso é caro? Você tem uma ideia de como o jovem pode dar o primeiro passo? O primeiro passo é sempre um empreendimento. Esqueça startup. Startup é a ideia de que você está resolvendo um problema inovador de maneira dinâmica. Isso pode trazer certas complexidades no início. Eu diria, se você é jovem, você tem uma solução interessante para alguma coisa, seja vender coxinhas na praia ou algo mais complexo que você desenvolveu com seus colegas na universidade, monte um empreendimento, prepare-se para trabalhar horas a fio sem nenhum vencimento em termos de um contra-cheque. Não haverão contra-cheques, embora existirão muitos boletos, nenhum contra-cheque, porque você se associe com pessoas que querem arriscar junto com você esse negócio, e desse empreendimento pode ou não surgir uma startup. Então é uma coisa prototípica. Você experimenta, não passe horas e horas desenvolvendo código, por exemplo, para as coisas. Faça gambiarras, tá certo? Solucione o problema usando gambiarras. Até o cliente pode pensar que você tem por trás um sistema super sofisticado, mas na verdade você está usando e-mail. Mas o que importa é que você está resolvendo o problema, é um pequeno grupo de pessoas que estão se arriscando naquele negócio ali, criando soluções inovadoras, e aí, quem sabe, uma hora esse negócio vira uma startup. Luciano, para a gente concluir, eu queria que você deixasse um recado para o nosso jovem, aí, uma dica de como ele deve se portar ou o caminho para que ele atue bem nessa área. Se prepare para aprender bastante. Eu acho que a capacidade de aprender hoje, viu, Paulo, é aquilo que definirá a margem entre quem vai apenas seguir e quem vai realmente criar novos espaços de resolução de problemas para a sociedade. Então, se prepare para aprender, colaborar. O trabalho individual, sozinho, ele pode ser muito gratificante às vezes, mas ele não avança na velocidade que a gente precisa para o tamanho dos problemas que a gente tem. Então, aprendizagem, colaboração, e aí, se for possível, crie essas capacidades de liderar as pessoas. Né? Hoje, você se juntar com outras pessoas é bacana, mas muitas vezes é preciso que alguém bata na mesa e diz, não, a gente vai por ali, eu assumo o risco desse negócio, porque tem muito risco envolvido, mas é um risco absolutamente maravilhoso. É o que nos faz vivos. Conversamos aqui com o Luciano Meira, cofundador da Joy Street. Se inscreva no canal, fica ligado que logo tem mais. Es Profissa!